Olá, é com muita alegria que hoje estou aqui com vocês. Nós vamos abordar a parábola de Jesus da Grande Ceia. Eu sou Cláudio Ranzani. Nós vamos utilizar como referência o livro do Alírio de Cerqueira Filho, das Parábolas Terapêuticas. Vamos cada vez mais entender, saber, conhecer as parábolas de Jesus, senti-las que são boas para nós e vivenciá-las no nosso dia a dia, seja aonde estivermos. Então vamos lá? Vamos agora ler a parábola da Grande Ceia e vamos lê-la como um todo. E depois nós vamos, pedaço a pedaço, analisando trechos dessa parábola. A parábola da Grande Ceia está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 14, de 16 a 23. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Vamos agora analisar o seguinte trecho da parábola da Grande Ceia. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Jesus diz: um certo homem. Quem seria ele? Este homem, nesta parábola, representa Deus. Fez uma grande ceia. O que é essa grande ceia? Essa grande ceia são as oportunidades reencarnatórias que temos para desenvolver as virtudes essenciais. Como exemplo dessas virtudes, nós temos o amor, humildar o nosso orgulho, amansar a nossa rebeldia, tolerância, paciência, fé e outras virtudes que nós temos a desenvolver. O que são as iguarias servidas na ceia? As iguarias servidas na ceia são as virtudes essenciais da vida. As trazemos de forma latente dentro de nós, porque nós somos uma fagulha de Deus. Deus que é a fonte de amor do universo. Então nós trazemos essas virtudes de forma latente. Elas estão nas nossas consciências e nós temos que desenvolvê-las gradativamente
quando nós reencarnamos. É como se fossem as sementes de um pomar. Elas são plantadas, que já foram plantadas, agora elas vão germinar neste pomar. E para isso nós temos que cultivar essas sementes. E essas sementes vão virando árvores frondosas. E essas árvores frondosas vão dando frutos. E esses frutos vão dando a felicidade que nós podemos ter aqui e agora. E, gradativamente, vamos atingir a pura e eterna felicidade. Ninguém vem ao mundo a passeio. Nós não estamos aqui para passear. Nós estamos aqui para desenvolver as virtudes essenciais. E como que nós vamos desenvolver as virtudes essenciais? Nós vamos desenvolver nas circunstâncias da vida. Conforme nós vamos vivendo, nós vamos tendo experiências, desafios. E essas experiências, desafios, nós vamos tirando dessas experiências virtudes. Como que nós vamos saber que nós estamos desenvolvendo as virtudes? Porque nós estaremos praticando o bem. Quando estamos praticando o bem, nós com certeza estamos desenvolvendo as virtudes. Se nós estamos desenvolvendo as virtudes, nós estamos cumprindo as leis de Deus. E se nós estamos cumprindo a lei de Deus, nós estamos gradativamente evoluindo. E se nós estamos evoluindo, nós vamos buscar a perfeição e a pura e eterna felicidade. Vamos lá? Vamos continuar. Vamos analisar outro trecho da parábola da grande ceia. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Vejamos, este é o momento que Deus nos convida à grande ceia, ou seja, a desenvolver as nossas virtudes. As virtudes, elas trabalham em conjunto, como se fosse um coral. Às vezes algumas se destacam, né? Então, ora a paciência, ora a bondade, ora o amor. Algumas dessas virtudes se destacam como as vozes no coral. Mas tudo funciona no conjunto. Quando nós desenvolvemos as virtudes, acabamos desenvolvendo elas como um todo. Não simplesmente uma ou outra, né? Não é dizer assim, hoje eu acordei, eu vou desenvolver a paciência hoje. Amanhã eu vou desenvolver a tolerância. Não. Conforme as circunstâncias da vida, conforme as experiências, desafios vão sendo apresentadas, a gente vai desenvolvendo esse conjunto de virtudes, né? Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, Deus, me dê paciência, né? Tudo bem. No dia seguinte você vai trabalhar, tem um novo funcionário junto com você na sua empresa, onde você está trabalhando, e esse novo funcionário começa a questionar, a mostrar algumas coisas que você começa a perder a paciência com ele, né? Então, nesse instante, é uma experiência, desafio que está sendo apresentada, né, para você, e cabe nesse momento, né, você desenvolver a virtude da paciência com aquele novo funcionário, né? Então, analisar por que eu estou perdendo a paciência com ele. O que será que ele fez que me fez perder a paciência, né?
Então, quando a gente começa a analisar e trabalhar no sentido de desenvolver essa paciência, nesse caso, a virtude, que nesse caso é a paciência, nós vamos gradativamente evoluindo. Então, esse trecho da parábola é o convite amoroso que Deus nos faz para desenvolvermos as virtudes. E esse nosso maior dever que trazemos assinado em nossa própria consciência, como diz a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós vamos agora ir nesta questão, né, do Livro dos Espíritos, questão 115, e vamos interpretá-la, né? Vamos lê-la e vamos, ao mesmo tempo, ir interpretando o significado desta questão. Ok? Então vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Simples no sentido das virtudes latentes que estão dentro de nós, que nos cabem fazer este desenvolvimento dessas virtudes. Ignorantes porque a gente vai, pelas experiências da nossa vida, nós vamos aprendendo, nós vamos cada vez mais entendendo, compreendendo e praticando essas virtudes, ok? Continuando. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então vejam, por mais parecido a trajetória de uma pessoa com a outra, e cada um é cada um, né? Nós desenvolvemos as virtudes de formas diferentes nas várias circunstâncias das nossas vidas, né? Nós não desenvolvemos igualzinho um ao outro. Então, cada um tem a sua missão. E conforme nós vamos desenvolvendo essas virtudes, gradativamente nas nossas reencarnações, nós vamos nos aperfeiçoando. Continuando lá. Pelo conhecimento da verdade. Que verdade é esta? A nossa verdade absoluta são as leis de Deus. Esta é a verdade absoluta. Então, quando nós estamos desenvolvendo as virtudes, né, o amor, humildando o nosso orgulho, amansando a nossa rebeldia, né, paciência, tolerância, fé, quando nós estamos desenvolvendo essas virtudes, nós estamos cumprindo as leis de Deus, porque nós estamos indo no caminho do bem. E se nós estamos cumprindo as leis de Deus, nós estamos gradativamente evoluindo, passo a passo, né? E quando nós estamos evoluindo, nós vamos buscar a felicidade. Durante as nossas reencarnações, nós vamos conseguindo ela relativamente, até quando a gente consegue chegar na pura e eterna felicidade. Então, continuando. Para aproximá-los de si. Então, nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, gradativamente, nós vamos desenvolvendo as virtudes, cumprindo as leis de Deus. Cumprindo as leis de Deus, nós vamos caminhando pouco a pouco, progredindo, e quando nós conseguimos a perfeição, nós conseguimos também a pura e eterna felicidade. Vamos continuar. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento.
Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Ou seja, é o despertar do dever consciencial de desenvolver as virtudes frente às várias situações, circunstâncias das nossas vidas. Submisso aqui é no sentido de que a pessoa já aceita e entende que voluntariamente ela busca o bem, independente de qual circunstância ela esteja. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Ou seja, nas várias circunstâncias, desafios que nossas experiências, desafios que nós vamos passando pela nossa vida, quanto mais a gente se rebelar contra aquela situação e não buscar entender como que eu posso transformar aquela situação em favor de desenvolver as minhas virtudes, né? Então, quando as pessoas começam a se revoltar contra aquela situação que ela está vivendo, elas permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Porque nesse instante, nós estaremos com certeza indo contrário a algumas leis de Deus. Por exemplo, a lei de amor. Então, se nós fizermos algum ato de desamor, nós estamos nos afastando da pura e eterna felicidade. E como Deus é soberanamente justo e bom, Ele nos dá a oportunidade de percebermos que estamos indo para o caminho errado e com isso a gente consiga retomar o caminho da prometida felicidade. Ou seja, nenhum dos seus filhos vai ficar na infelicidade. Eles estão afastados desta felicidade enquanto eles estiverem estando em rebeldia com as leis divinas. Mas a partir do momento que as pessoas entendem que esse não é o caminho que deve ser tomado e começam a desenvolver as virtudes, mesmo estando em circunstâncias, ao nosso ver, que não deveríamos passar, mas que, ao ver do nosso desenvolvimento, é necessário que a gente passe, para que a gente consiga desenvolver algumas virtudes naquela situação, e com isso nós retomamos o caminho da prometida felicidade. Vamos analisar mais um trecho da parábola da grande ceia. E todos começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Quem representam os 3 primeiros convidados? Os 3 primeiros convidados representam todos aqueles que estão num movimento de auto-engano. Aquelas pessoas que ainda não perceberam que os tesouros importantes para elas são aqueles tesouros onde as traças não comem,
esse tesouro que não enferruja, porque são as virtudes que nós temos dentro de nós que temos que desenvolvê-las. Esses são os nossos tesouros. Essas virtudes latentes que estão dentro de nós que precisamos desenvolver, né? Esses 3 primeiros convidados, eles estão voltados para uma vida puramente sensual, materialista, em que o que importa é o dinheiro e o poder e o sexo. Para os 3 primeiros convidados, a vida puramente sensual materialista é mais importante que a ceia do Senhor. Continuando agora, vamos ler mais um pedaço de um trecho dessa parábola para dar encadeamento às ideias e que a gente possa aprofundar alguns itens. O Senhor pede então para o servo buscar todos aqueles que estavam numa situação de necessidade, trazendo-os para a grande ceia. O que é essa grande ceia? É desenvolver as nossas virtudes. Quando o servo diz que ainda havia lugar, o Senhor pede que ele volte e busque nos atalhos da cidade e force a entrar aqueles que precisavam vir para a grande ceia. Então agora, nos próximos momentos, nós vamos aprofundar alguns termos. Quem é o primeiro servo? O primeiro servo é amor provacional, que nos convida a passar pelas provações que estarão nos auxiliando a desenvolver as virtudes. Pelo conhecimento da verdade, que verdade é essa? Quando nós estamos desenvolvendo as virtudes, nós estamos cumprindo as leis de Deus. Esta é a verdade absoluta. Nas nossas várias sucessivas reencarnações, até a gente conseguir a eterna felicidade, quando aproximamos de Deus, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos. Quando reencarnamos, escolhemos a generalidade da prova. O ser espiritual é senhor do seu destino. Ele tem que se esforçar, lei do trabalho, ele tem que progredir, lei do progresso. Por exemplo, o espírito peça o compromisso na área de saúde ao reencarnar. Poderá trabalhar como um lixeiro e ele estará auxiliando na limpeza sanitária. Então, ele estará contribuindo com a saúde. Ele poderá se esforçar um pouco mais, vencendo os obstáculos que a vida material lhe impõe e, quem sabe, chegar a ser um auxiliar de enfermagem. Ele poderá estudar mais e aprimorar a sua inteligência e capacidade e superar as próprias limitações sendo médico. Poderá se esforçar ainda mais e ser um cientista e desenvolver uma vacina, continuando o trabalho na área da medicina, na área da saúde, ainda mais produtivo. Aonde quer que ele vá, a divindade, pelo seu esforço do trabalho que desempenhou, vai lhe oportunizar formas de trabalhar na área da saúde, ampliando-lhe cada vez mais as possibilidades. Tudo dependerá do seu esforço e de suas escolhas, no empenho de produzir o bem. Quando estamos nessa jornada e escolhemos a via amorosa para evoluir, cresceremos com ambas as experiências. Nós somos aprendizes da vida, filhos de Deus, fonte de amor do universo. Somos espíritos imortais. Então, tudo que nos depararmos, né, será utilizado para a nossa evolução. Né? Não podemos nos deter nos erros que fizemos. Não podemos ficar lamentando os erros num processo de culpa, né? E patinar, ficar remoendo esse sentimento de culpa, né? Nem ficar
justificando por meio das desculpas, né? Ah, isso é por causa do governo, é porque chegamos até a murmurar dizendo que Deus não nos ama. Não podemos ficar transferindo as responsabilidades para outros, né? Nós temos que assumir a responsabilidade pelos erros e arrepender-se de tê-los cometidos. Tirar, refletir, tirar soluções desses erros, tirar aprendizados e seguir adiante, trabalhando ativamente para repará-los. Quem é o segundo servo? É a dor expiatória. Por isso, o segundo convite vem para as pessoas que estão cegas, mancas, surdas, que simbolizam com a expiação das suas ações contrárias às leis divinas. O mau uso dos recursos divinos em uma existência anterior. Por exemplo, se a pessoa espia entravada numa cama, ela está sendo convidada a aprender a valorizar a movimentação perfeita do corpo físico. O corpo físico foi criado para praticar atos de amor e não de desamor, como os praticados pela pessoa no passado. Em segundo lugar, pela dor que produz, leva a pessoa a desejar o contrário, a almejar um estado melhor. Outro exemplo, uma pessoa que esteja imobilizada na falta de lucidez, aprendendo a valorizar a inteligência, nutre em seu mundo íntimo o desejo do retorno à lucidez. Passa a desejar um estado de saúde. Além disso, cumpre o papel de servir de exemplo para quem está ao seu lado. Quando a expiação é realmente aceita, as pessoas retornam, a partir da dor, ao caminho do amor, do qual não deveria ter se afastado, alegando que tinham coisas mais importantes para fazer. Ou seja, a dor é um sinal de alerta que nós estamos afastando do amor, o caminho que nós não deveríamos nunca ter nos afastado. Quem é o terceiro servo? É o sofrimento. Percebamos que Jesus diz que o terceiro servo sai pelos atalhos, forçando as pessoas a entrar na ceia. Porque em sã consciência ninguém gosta de sofrer. Cedo ou tarde o sofrimento leva o ser espiritual a buscar as virtudes necessárias ao seu próprio equilíbrio. Humildar o orgulho, amansar a rebeldia, transformar em amor o desamor até então que ele nutria. Ninguém conseguirá fugir ao dever consciencial de evoluir até a felicidade eterna. Então, vamos refletir um pouco aqui o quanto é importante a gente entender a vida como um chamamento ao aprendizado. Primeiramente, nós temos um convite amoroso. Se houver recusa do despertar do dever consciencial, logo em seguida vem o segundo convite, a dor expiatória. A partir dessa dor, podemos retomar o amor, aceitando o convite para a grande ceia, ou seja, para desenvolver as virtudes essenciais, o amor, a humildade, a mansidão, tolerância, paciência, né? Então podemos retomar o caminho, amansar a nossa rebeldia, humildar o nosso orgulho. E ainda a gente pode ainda se desculpar, né? E aí vem o terceiro convite, que é o sofrimento, né? Que é fruto da nossa rebeldia. E com isso a gente não consegue realmente fugir ao dever consciencial de evoluir gradativamente pelo desenvolvimento das nossas virtudes, né? Cumprindo as leis de Deus, buscar a pura e eterna
felicidade. Deus nos criou com essa destinação. Nós vimos lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Nós temos o dever de sermos felizes, mas também temos o direito de sermos felizes. Então, Deus nos dá o direito de sermos felizes, mas nós temos que participar da grande ceia, que é desenvolver as virtudes essenciais. Com o livre-arbítrio, entramos no processo de construção da felicidade agora, ou mais tarde, né? Então, nós já podemos ter uma felicidade relativa, né, nas nossas várias reencarnações, aceitando sempre o convite à grande ceia, né, no desenvolvimento das virtudes. Ou podemos deixar para mais tarde. A escolha é sempre nossa. Então, espero ter contribuído aí com vocês, com essa interpretação da parábola de Jesus da Grande Ceia, e que o Mestre abençoe a todos nós e que tenhamos sempre, cada vez mais, o despertar das nossas consciências para desenvolver as nossas virtudes. Que Deus abençoe a todos.